Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast JVN, o podcast do jornal Visão de Negócios. O JVN é um portal de notícias online sobre economia, empresas e negócios que cobre 16 municípios aqui na região de Atibaia e Bragança Paulista. Você confere todos os municípios que nós cobrimos lá na página do JVN e o link vai ficar aqui embaixo. Eu sou Elaine Lina e toda sexta-feira vou trazer um novo convidado ou convidada para compartilhar com a gente muito conteúdo para quem tem sangue empreendedor. Então, antes de começar a entrevista, já curte aí, compartilha com quem você acha que também pode gostar desse vídeo. E não esquece de ativar o sininho para poder receber os avisos aí das novidades do canal. Nesse primeiro episódio, nós não podíamos deixar de abordar o tema que dá tom para o JVN, que é a economia. E para falar desse assunto, nós temos a alegria de receber o nosso colunista e especialista em economia e finanças, o professor Ricardo Cintra. O Ricardo é economista e mestre em administração, é professor de economia na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, e presta consultoria e assessoria para empresas na gestão financeira e na análise de conjuntura econômica. Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu estou muito feliz em receber você. Conta um pouquinho para nós aqui sobre a sua experiência, a sua trajetória, até se tornar um consultor de economia. Conta para a gente um pouquinho. Bom, Elaine, em primeiro lugar, falando em alegria, né, eu preciso declarar a minha, né, a alegria, a felicidade de estar com vocês, né, nesse projeto, né, e antes disso, o convite que eu aceitei com muita felicidade, mais uma vez, de participar do time brilhante, não falo de mim, falo dos meus colegas colunistas, claro, mas dos colegas e ficar junto, né, com esses colegas aí, inclusive você, né, nesse time de colunistas. Muito obrigado por isso, por essa oportunidade. A quem nos ouve, então, um prazer, a quem nos assiste, um prazer enorme estar com vocês e espero que eu possa ser útil também. O que acontece, como é que eu posso resumir a minha história, né, até aqui? Eu comecei ainda muito jovem, né, ou jovem, não muito, né, mas por volta dos 20 anos, no Banco Bamerindos, o Banco Paranaense, que mais tarde seria comprado pelo Banco HSBC, e, por sua vez, mais tarde seria comprado pelo Banco Bradesco. Então, eu comecei no antepassado do atual Banco Bradesco, né? E tive uma ascensão muito rápida, eu devo atribuir isso a muita sorte, tá? E muitas pessoas também que me ajudaram. Então, o resultado disso foi uma ascensão muito rápida no meu primeiro banco, né? No meu primeiro banco não, no primeiro banco que me acolheu, né? Então, já nesse primeiro trabalho, eu me interessei bastante pelos assuntos que me cercavam, né? E eu já tinha, num determinado momento, cargos de supervisão, mais tarde cargos de chefia, gestão, e eu comecei a tomar contato com grandes empresas do sistema financeiro brasileiro. E aí já estava com meus 22, 23 anos, né, nessa faixa de idade, né? Nessa fase também, eu tive a primeira oportunidade, ainda lá no Banco Bamerindos, tive a primeira oportunidade de, num acaso extraordinário, aí que eu digo, foi uma questão de sorte mesmo, num acaso extraordinário, eu fui convidado para passar um dia num treinamento com gerentes seniors de todo o Brasil que estavam no Rio de Janeiro. Eu, aos 23 anos, então, em torno disso, eu estava com homens e mulheres de 23 anos, não de idade, mas de banco, naquela época. E eu passei um dia com eles, assim, assustadíssimo, né, por um pedido do diretor lá no Rio de Janeiro. Chegou para mim e falou assim: Ricardo, vai lá e fala o que você faz, tira a dúvida deles, porque o instrutor estava com um problema de garganta e não pôde se apresentar. Assim começou a minha história no treinamento empresarial. Não parou. Não é? Esse foi o meu primeiro contato com uma turma, com uma classe, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que eu começava a tomar o gosto pela economia, eu tive essa oportunidade de de fazer esse exercício, né? De mostrar o que eu sabia fazer ou o que eu tentava aprender a fazer melhor para pessoas mais experientes na vida e no trabalho.
né? Acontece que naquele pequeno nicho eu conhecia mais do que eles, e aí eu aprendi também a importância disso, né? Hoje, aos 65 anos de idade, muitas vezes eu recorro aos jovens de seus 20 anos, ou dependendo do assunto, até menos, né? Porque naquele detalhe eles são mais experientes do que eu. Então, eu aprendi a valorizar isso. Cada um no seu nicho pode contribuir, independentemente de idades. A idade passa a ser irrelevante nesse aspecto, né? Bom, então houve uma sucessão de bancos, eu passei por outros bancos, até que em 1994 eu resolvi, junto com dois colegas, não do mesmo banco, de outros bancos do mercado, eu resolvi, então, empreender. Abrimos uma empresa de consultoria, como eu disse, em 1994. Esse empreendimento ele não foi bem sucedido, nós trabalhamos juntos por volta de uns 3 anos, e nesses 3 anos, então, entendemos que cada um deveria seguir a sua carreira solo. Então, estávamos aí em 1997, né? E daí para frente, eu continuei com o trabalho em consultoria, foi evoluindo, claro, fui aprendendo umas coisas, fui ganhando mais idade, mais experiência na vida e no trabalho, né? Estudando, principalmente, bastante, estudo até hoje, todos os dias, né? Eu sou um estudioso compulsivo e estudo muito. Quando eu não tenho o que fazer, eu estudo. Então, gosto bastante de estudar. E fiquei, paralelamente, por isso que eu fiz questão de contar para vocês daquela passagem da minha primeira experiência com uma classe, porque esse trabalho não parou, né? Então, eu tenho eu tenho 2 carreiras paralelas por escolhas minhas, a carreira de economista e a carreira de educador. Ambas ainda subsistem, felizmente. E assim eu estou na consultoria hoje e estou na educação ainda, desde os 20 anos de idade, estou com 65, estamos falando de 45 anos. Perfeito, uma trajetória e tanto, né, Ricardo? E a partir dessa tua experiência, já vou entrar aqui no cerne, né, na veia da questão. Ricardo, a gente está vivendo um momento que é especialmente delicado na economia do país. Nós já passamos aí por muitas flutuações, mas estamos num momento bem delicado, no mundo todo também, na verdade, né? Como é que você avalia esse momento, especialmente assim, em relação às empresas? Existe mesmo assim uma retomada real em curso? Existe sim, Elaine, existe uma retomada. O que eu tenho feito questão de conversar com as pessoas quando me dão essa oportunidade, como faz você nesse momento, é alertar no sentido de que essa felicidade que é natural e esperada, e como ficou represada essa felicidade de vermos essa retomada, ela não dê lugar à falta de cautela. Essa é a minha preocupação. Tanto é assim, Elaine, que no texto que foi publicado no nosso, e eu falo nosso por questões afetivas, né? No nosso JVN, o JVN que me recebe também, o meu último texto, que foi o mais recente, que foi publicado ontem, ele versa exatamente sobre isso, né? Sobre o que nós estamos vendo, o que está acontecendo, as notícias que o governo, muito justificadamente, inclusive, publica, né? Porque são fatos, né? São números, enfim, cuja legitimidade não questiono, muito pelo contrário, comemoro também. Entretanto, né? E esse entretanto não é pessimismo, é apenas para não tirar os pezinhos do chão. Né? Esse é o meu papel como empresário, é o meu papel como estudante também, dependendo do papel que eu desempenho naquele momento. Né? É não tirar os pezinhos do chão. Esse é o ponto. Tá? Então, no último dia 5, tá? Houve um evento em que o presidente do Banco Central fez uma longa, detalhada e riquíssima, eu diria maravilhosa, né? Para um economista escutar nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falar hoje, eu considero um privilégio, né? Tem uma didática impressionante, né? Não há como não aprender economia escutando o presidente do Banco Central e outros economistas brilhantes que nós temos. Mas, então, eu aproveitei essa oportunidade que o presidente do Banco Central deu a todos, né? E escrevi, então, sobre isso, né? Alertando de que há
possibilidades, né, de algumas preocupações, particularmente no caso dos juros, que foi o caso do meu texto. Não vou aqui cair na repetição, que não seria conveniente, mas por isso que eu escolhi esse texto, exatamente pela retomada e pela necessidade, repetindo e concluindo, de não tirar os pezinhos do chão. Perfeito, Ricardo. E, na sua opinião, né, quem que é mais impactado por essas flutuações, essas incertezas da economia que nós estamos vivendo novamente? Já vivemos outras vezes, como eu disse, mas agora num momento especial. Quem que é mais impactado? São as pequenas ou as grandes empresas? E por quê? Tá, vamos começar construindo a justificativa, tá? Pequenas e grandes empresas, vamos ver que elas têm perfis diferentes, o que é muito fácil de compreender, né? E esses perfis, veja, esses meus comentários, eu espero que sejam recebidos pelos nossos espectadores, pelos nossos ouvintes, né? Da melhor maneira possível, da maneira mais gentil possível, que não vejam nas minhas palavras absolutamente nada de pejorativo, nada de desagradável. São questões científicas, são questões técnicas, tá? Então, vamos lá. As pequenas empresas, por definição, elas têm um perfil menos privilegiado no que se refere à estrutura, por isso são pequenas. As maiores têm estruturas maiores. Tá? Então, o que acontece? Esse maior não significa melhor. Tá? Quando eu digo estrutura maior, presumo nessa minha fala que existe, por exemplo, um departamento econômico numa grande empresa. Numa pequena empresa, esse departamento econômico não tem a existência presumida. Aliás, eu arrisco dizer que é quase certo que não tenha esse departamento. Né? Nós temos até sobreposições de gestão financeira com gestão contábil, né? Nas empresas pequenas. Muitas vezes a gestão financeira é feita pelo próprio contador, né? Que também, por perfil da pequena empresa, hoje é terceirizado. Quer dizer, a gestão financeira muitas vezes nem dentro da empresa está, no caso da pequena empresa. Tá? Bom, o que acontece também para diferenciar as duas, né? O perfil das duas? É questão de cultura econômica. Tá? A cultura econômica das grandes empresas é presumida mais rica do que a cultura econômica nas pequenas empresas. Tá? Isso faz com que a capacidade de planejamento, isto é, a capacidade de olhar o futuro, seja novamente presumida maior na grande empresa e menor na pequena empresa. Veja bem, eu não estou dizendo questões de competência, questões de qualidade, não é isso. Eu estou dizendo, procurando descrever os perfis. Né? Por tudo que eu falei antes, as empresas de maior porte têm uma capacidade presumida maior de olhar para frente, né? De olhar para o futuro. E não se trata de adivinhação, porque adivinhação não tem lugar aqui na nossa conversa. Estamos falando de preparação para o futuro, estamos falando de estratégia. Tá? Então, a estratégia nas grandes empresas tem um berço maior do que no caso das pequenas empresas. Isto faz com que as empresas menores elas acabam sendo mais sensíveis a oscilações mais fortes. Tá? As empresas maiores elas têm mais alternativas. Pensando rapidamente, já passando a palavra para você, devolvendo a palavra para você, Lina, veja, no caso mais recente de pandemia, que não tem como não falar isso, insistido às vezes, né? O impacto muito grande mundialmente. Quantas empresas, por assim dizer, grandes empresas, nós vimos fechando as portas? Tá? E quantas pequenas empresas nós vimos fechando as portas? Tá? Quantos restaurantes, apenas um exemplo, quantos restaurantes nós conhecemos ou nós temos notícias que fecharam suas portas? Tá? Quantas grandes empresas de varejo, quantos grandes magazines, quantas grandes indústrias fecharam suas portas? Tá? Então, veja, as diferenças se fazem pela capacidade de assimilar os golpes. As empresas maiores, pelas suas estruturas, têm mais capacidade, têm mais musculatura para assimilar golpes da economia do que as empresas menores. Essa é a diferença que eu faço, por isso eu procurei justificar logo no início
para que os pequenos empresários não me julgassem desagradável nesse meu discurso. Imagina, é muito importante que você fala, porque nos leva a pensar na importância, né, de conhecer pelo menos um pouquinho de uma certa educação nesse sentido, né, nesse assunto economia, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né, parece que é um outro idioma, e você frequentemente, né, traduz alguns termos da economia lá na sua coluna, no JVN, que aí eu já aproveito para deixar a dica aqui mais uma vez, a coluna do Ricardo é publicada às sextas-feiras, quinzenalmente, sempre aí com conteúdo que é para a gente entender economia, né, e trazer isso para dentro da empresa, mas assim, sobre essa questão aí de ter que traduzir os termos, né? Você acha que esse também é um papel natural, né, do consultor de economia nas empresas, ou você acha que, na verdade, ele acaba tendo que fazer isso porque falta mais educação econômica para as empresas em geral? Quer dizer, precisam conhecer mais ou não, isso é natural, faz parte do processo? Olha, Nina, eu entendo que é um papel natural, sim, do consultor. Não é o papel principal do consultor, né? O consultor, por definição, é um profissional de aconselhamento. Ele não é um profissional de didática, né? Ele é um profissional de aconselhamento. Entretanto, no meu caso e de muitos outros profissionais que eu tenho o privilégio de conhecer, temos essas carreiras, né, de educadores e de consultores em tempos coincidentes. No meu caso, como eu contei já há algum tempo, né, há mais de 40 anos. Então, o que acontece? Eu não consigo, e também não tento, não faço o menor esforço, para separar as minhas atuações de consultor e de educador. Eu entendo, sim, como eu disse, não faço esforço algum para que não seja assim, né? Eu tenho bastante prazer, eu tenho até que me policiar para não deixar que a porção educador tome mais espaço que a porção consultor no momento da consultoria. Eu preciso me policiar muito para isso, porque eu tenho um prazer enorme em que as pessoas aprendam aquilo que eu sei. Mesmo que seja um cliente meu de consultoria naquele momento, não seja um cliente meu de educação, me refiro, claro, no caso dos alunos, no caso dos estudantes, né? Eu sou professor de pós-graduação, lido com profissionais de várias formações em graduação, né? E então o mesmo prazer que eu tenho lá de chegar ao aluno, de eu chegar até o aluno, né, para conversarmos com o mesmo vocabulário, digamos assim, eu tenho na consultoria, né? Então eu entendo sim que finalmente que é natural, não pode ser o papel principal, tá? Mas eu procuro fazer as duas coisas, né? Dando um temperinho, né, de tradução, como disse você, né, que é um termo que eu uso também, coincidentemente, pensando, não combinamos e usamos o mesmo termo, eu uso bastante esse termo de tradução, né, que eu faço assim. É isso, sobre tradução e sobre consultoria, e a tradução é assim que eu penso. Eu não consigo separar. O Ricardo é um só, não tem Ricardo consultor e Ricardo educador. Não existe, né? Isso para mim, soaria absurdo até. É o Ricardo, pronto. Eu acho fantástico, porque assim, deve ser um privilégio, né, para as empresas que têm você como consultor, porque além de todo o seu conhecimento técnico, tem essa didática, né, que vem com a experiência da docência também, então é perfeito, né? Eu aprendo muito com você, e aí até queria já puxar um exemplo, né, que você trabalhou muito bem num dos artigos também, e que me chamou muita atenção quando você explicou, né, os termos histerese e Nairu. Isso me chamou muita atenção, pareceu muito curioso, e na verdade você relata ali a relação simplesmente entre o desemprego e a inflação. Eu achei muito curioso, muito útil, e eu acho que seria interessante você explicar aqui também para os nossos espectadores aqui, né? Explicar o que são esses dois termos, né? Qual que é a relação entre desemprego e inflação? Dá para as duas coisas serem boas também? Essa explicação, né, essa tradução, como disse você, de histerese e Nairu, alguns pronunciam Nairu, alguns Nairu, mas isso não importa para os nossos objetivos. O que acontece, esse foi o texto número 4
né? Publicado no mês de abril, né, desse ano. O que acontece? Então, vamos lá. E são dois termos bastante usados em economia, né? O primeiro é um termo que vem da física. Na verdade, a economia tomou emprestado esse termo da física. A física usa esterese para explicar um fenômeno que ele continua acontecendo mesmo depois que cessa o estímulo que o criou. Isso é usado, os físicos, né, como eu disse, usam bastante isso, por exemplo, em eletromagnetismo, né? Então, no caso de um ímã, por exemplo, usando um exemplo que eles usam com bastante frequência, né? O ímã ele continua com as suas propriedades mesmo depois que o fenômeno da magnetização aconteceu. E ele continua sendo ímã, ele continua acontecendo. Isso é um exemplo de esterese sob a visão da física, que é a origem do termo. A partir daí, nós tratamos da esterese econômica, né, que já é um empréstimo da economia feito lá à física. A esterese econômica também ela tem a mesma definição, ela tem outra aplicação, mas a definição é a mesma. Um efeito econômico que ele continua, mesmo depois de cessado o estímulo que o criou. Bom, como que nós associamos isso a emprego? Então, vamos falar do NAIRO, e depois nós juntamos esterese com NAIRO, tá? NAIRO é um acrônimo, né? São as iniciais de uma expressão inglesa que significa, na nossa maravilhosa e rica língua portuguesa, significa a taxa de desemprego de equilíbrio, uma taxa de equilíbrio de desemprego. Tá? Seria uma tradução livre da expressão longuíssima inglesa, cujas iniciais são NAIRO. Tá? Então, o que acontece? Existe uma taxa, Lina, uma taxa de desemprego que ela é considerada taxa de desemprego de equilíbrio. Né? Essa taxa ela não influencia a inflação. Então, se ela for acima, se a taxa de desemprego superar essa taxa de equilíbrio, isto é, superar a NAIRO vai dar um efeito na inflação. Se a taxa de desemprego nessa economia for inferior à taxa de equilíbrio, de novo, a NAIRO, ela vai influenciar a inflação de outra maneira. Por isso que a NAIRO é a taxa de equilíbrio, porque fora dela vai influenciar a inflação. Tá? E o que tem o que vai ligar isso com a esterese? Por quê? O desemprego, ele vai acontecer, tem lá os motivos que acontecem no desemprego, tem vários tipos de desemprego, né? E a história é um pouquinho longa, mas são vários os tipos de desemprego. E a partir do momento que o que criou aquele desemprego para de acontecer, mas o desemprego continua, né? Você tem aí a esterese econômica, né? Especificamente voltada, nesse caso, para o desemprego. E o que tem o desemprego a ver com a inflação? Então, vamos lá, porque é esse ponto da NAIRO, tá? O desemprego, ele, até um determinado ponto, ele controla a inflação, ou ele propicia um não aumento de inflação. Então, olha, esse é um dos pontos mais difíceis de explicar para quem não está muito próximo da economia. É dos mais difíceis, mas vocês vão ver nos próximos segundos que não é impossível. Tá? Então, olha só, a coisa pode ser feita muito simples, tá? Muito simplesmente. O desemprego, ela é cruel, a explicação é cruel, tá? Mas é simples. Né? O que acontece? Se você reduzir o desemprego muito, isto é, se você aumentar muito o emprego, olha a crueldade aí, se você aumentar muito o emprego, o que vai acontecer? Imagina-se que a renda aumenta, não é? Pois se há mais pessoas empregadas, há mais renda gerada naquela economia. Se há mais renda gerada naquela economia, supõe-se que haja mais consumo. Se há mais consumo, né, há um risco, não é certeza, mas há um risco de maior inflação. Então, a crueldade, né, a que eu me referi resume nisso aí, quer dizer, o emprego, né, a partir de um certo ponto, ele pode ser um fator gerador de inflação, pela sua consequência, que é a geração de renda. Né? Então, quando nós relacionamos esterese econômica com o NAIRO, que é a taxa de equilíbrio
da taxa de desemprego de equilíbrio, nós que eu digo, os economistas, estão preocupados com isso. Qual a taxa de desemprego que, a partir do momento que ela for reduzida, a inflação aumenta? Essa é uma questão dificílima de ser resolvida. É muito fácil um economista chegar, como eu estou fazendo agora, chegar aqui e falar: esse meu trabalho é muito simples, é muito fácil. O difícil é um gestor, uma equipe gestora de economia de um país ou de um estado, ou que seja de um município, né, gerenciar isso. É muito fácil falar como eu estou fazendo agora. Agora, lá no campo, gerenciar isso é muito difícil. E aí, só para ver se eu entendi bem, né? Então, deixando a crueldade de lado, só a lógica, né, dessa relação, sim. Um desemprego alto, teoricamente, deveria gerar uma inflação mais controlada. No momento, me corrija se eu estiver errada, a gente está com uma das taxas mais altas de desemprego aí da nossa história recente, e também com uma inflação muito alta. O que está acontecendo no nosso caso aqui no Brasil? Como é que você explicaria isso? Pois não. O que acontece aqui no Brasil é que o Brasil, e vai aqui simplicidade da resposta, não brincadeira em hora errada, mas uma questão de simplicidade, eu digo o seguinte: o Brasil ele faz parte do mundo, tá? E a inflação hoje é global. Tá? Nós temos uma pressão inflacionária hoje no mundo inteiro, né? Nós temos um ator principal, aqui não se trata de culpados, eu digo ator principal por uma questão de sérios eventos aí que são conhecidos, são fatos econômicos e políticos que colocam os Estados Unidos já de alguns anos no centro dessa vamos dizer, dessa inflação que acabou se tornando global. Tá? Então, veja, o Brasil tem, por fazer parte do mundo, daí eu disse a simplicidade da minha resposta, porque é muito óbvio, né? Por isso simples. Então, o Brasil, por fazer parte de um contexto global, ele não tem como se isolar no sentido positivo. Quer dizer, aqui a inflação vai estar maravilhosamente controlada, enquanto o mundo inteiro está mergulhado, alguns países em recessão, o mundo inteiro não em recessão, mas alguns países sim em recessão. Nós tivemos com recessão batendo a nossa porta várias vezes, nós tivemos com recessão técnica, inclusive aqui no Brasil, que são 2 trimestres de atividade econômica reduzida, 2 trimestres seguidos, tecnicamente é recessão, nós tivemos isso aqui no Brasil, né? E nós temos alguns países, mundo afora, que estão com recessões gravíssimas, né? Então, por isso, Lina, nós não tivemos até o momento como nos separar, quer dizer, sermos uma ilha paradisíaca no que se refere a controle de preços no mundo, enquanto praticamente o mundo inteiro, vamos dizer assim, para estar lutando com a inflação. Nós temos aí por exemplo, o Reino Unido. Né? O Reino Unido está com inflação, o nível de inflação que não conhece há décadas. Estados Unidos, a mesma coisa. Outros países, outras grandes economias europeias estão com o mesmo problema, mas estão falando coisa de 40 anos. Números que não foram vistos em alguns países, há 4 décadas. Então, é uma situação muito séria e tivemos também, não só por isso, porque antes disso, a situação inflacionária global já vinha ruim. Mas tivemos mais recentemente a eclosão do conflito entre Ucrânia e Rússia, né, que também colaborou bastante e pegou o Brasil aí em pontos de muito interesse econômico, haja vista aí o exemplo das commodities, no nosso caso agrícola, trigo, etc. Perfeito. E um outro assunto, Ricardo, que tem sido assim, muito discutido atualmente é a questão do teto de gastos, né, do governo. Inclusive, recentemente, semana passada, um dos candidatos à presidência, não vem ao caso aqui qual deles, mas ele chegou a defender claramente num discurso a revogação desse teto, né, que é uma lei de 2016 aí, como forma de garantir a melhoria da educação no nosso país. Explica para a gente o que é esse teto, né? E se realmente ele atrapalha nesse momento, se ele está atrapalhando o avanço da educação e de outros setores também importantes, como saúde e segurança. Bom, para falarmos de teto de gastos, eu preciso fazer uma pequena e rapidíssima referência à responsabilidade fiscal.
Quando nós falamos em o que vem a ser a responsabilidade fiscal, quando nós falamos de fiscal, nós falamos de orçamento. Né? Então, o termo fiscal em finanças públicas significa receitas e despesas, é controle disso, controle de orçamento. Tá? A responsabilidade fiscal, o que vem a ser? Vem a ser o seguinte: a lei que existe aqui no Brasil é um governo não pode entregar o governo a seu sucessor, tá? Ou um governante, vamos falar assim, um governante não pode, por lei, entregar um governo ao seu sucessor com acima, né, com as dívidas que tenham crescido acima da inflação. Isso não pode acontecer. Tá? Por quê? Isso vai ofender a lei da responsabilidade fiscal. Tá? Isso sujeita, inclusive, com alguns detalhes que eu desconheço, são detalhes da área jurídica, eu não conheço em detalhes, mas sei que existe, eu conheço alguns que são mais comuns também, talvez não seja a melhor oportunidade de citá-los aqui, mas eu confesso que, por desconhecimento mesmo de matéria, eu não tenho como discutir os detalhes da lei de responsabilidade fiscal. Mas ela existe e ela é bem firme. Esse é o ponto. O que vem a ser o teto de gastos? O teto de gastos vem a ser um instrumento que vai contribuir para que essa responsabilidade fiscal seja cumprida. Ou seja, você não pode gastar, o governo não pode gastar mais do que aquele valor que é definido como valor máximo, assim dito, o teto. Tá? Muito bem. Eu tenho conhecimento também, como todo brasileiro que quis ter, né, conhecimento dessa proposta que foi feita por um dos candidatos à presidência, e aí vai uma questão de minha opinião. Eu não vou dizer se ele está certo ou está errado. Tá? Eu não vou chamar para mim essa qualidade de dizer que as pessoas estão certas ou estão erradas. Eu vou dar a minha opinião. Tá? Então, não é se ele está certo ou está errado. A minha opinião não coincide com a desse candidato. Tá? Eu não sou favorável à inexistência do teto de gastos, muito pelo contrário. Tá? Então, é A ou B. Nesse caso, não tem centro, para usar uma palavra muito usada recentemente. Então, não tem meio termo aí, né? É sim ou não. Né? Então, ou não tem o teto, ou tem o teto. A minha opinião é de que deve ter o teto. E não é opinião, não é achismo, não é uma coisa, o que é mais bonito ou mais feio. Simplesmente por uma questão de disciplina. Quando nós falamos de responsabilidade fiscal, quando nós falamos de finanças públicas, Nina, nós estamos falando de gestão. Isso é muito óbvio também, mais uma coisa simples. Ó, tá? É óbvio. Né? Então, eu acho que sim, eu acho uma temeridade não haver o teto fiscal. Não concordo também com essa opinião de que o teto de gastos ele atrapalha, no caso a educação, que ele atrapalha a saúde. O que acontece é que o teto de gastos, ele sim, ele impõe limites à racionalidade do uso. Isso é um fato. Né? Então, falar, mas não influencia os gastos na educação, não influencia os gastos da saúde? Não, eu não posso dizer isso, porque influencia sim. Porque vamos imaginar, num absurdo completo aqui de argumento, mas para clareza, se eu pego 100% do orçamento público e aplico na educação, como ficam as outras despesas obrigatórias? Então, por isso o exemplo é absurdo, que eu não posso pegar todo o orçamento de um determinado ente, né, um ente público, e colocar ou tudo na educação, ou tudo na saúde, ou tudo na segurança. Esse exemplo é descabido, não há conversa para isso. Então, é verdade, o candidato ele não está errado quando ele mostra preocupação com a influência do teto de gastos nas áreas que ele citou, lá, educação e saúde. Né? Então, ele está correto. Agora, também eu não vejo nada de mais nisso. Né? É uma amarra, sem dúvida nenhuma. Mas, veja, eu não entendo que a liberdade plena seja a solução. Eu entendo, posso estar errado, claro que posso. Eu posso estar errado, mas eu entendo que o teto de gastos é necessário, é uma amarra, mas é disciplinador. E sendo disciplinador, aumenta a segurança operacional. Que segurança operacional? A segurança operacional do gestor público. É isso que eu penso. Entendo. Então, na sua opinião, assim, a gente pode entender que ele não está errado quando demonstra que deve existir uma preocupação com a gestão,
né, desses tetos, mas que a inexistência, né, desses parâmetros pode ser perigosa, né, porque você perde a proporcionalidade, perde o controle e perde, digamos aí, uma justiça de distribuição desses recursos. Talvez, né, se a gente pudesse chegar nisso, o ideal fosse, talvez, gerir melhor neste momento. Talvez esteja aí uma questão para ser repensada, porque é aquela velha solução, né? Eu não consigo resolver muito bem, eu destruo, jogo fora. Não consigo gerir, resolver essa questão, destruo, não tenho mais. Né? Eu não estou conseguindo aplicar essa lei, revoga a lei. Né? Talvez não seja esse o caso, né? Talvez seja o caso de gerir melhor, direcionar melhor, talvez não estejam indo aí, né? Talvez uma radicalização de corte muito forte em áreas essenciais, mas aí é uma questão de gestão e não de culpa da existência da lei. Seria isso? Eu penso que sim, de fato, essa é a minha opinião. E finalizando de minha parte, mas à sua disposição para completar, eu diria o seguinte: a minha grande preocupação pode ser resumida como brasileiro que sou. Né? Eu me preocupo com a sedução que o dinheiro e que as atitudes que possam proporcionar dividendos políticos possam, como eu disse, são sedutoras, né? Possam seduzir alguns personagens do mundo político. Eu, como brasileiro e como economista, me preocupo com isso, porque uma atitude populista, ela, exatamente por ser sedutora, em função dos dividendos políticos que traz, né, o que pode trazer, né, isso pode colocar o nosso país, a gestão financeira do nosso país, a gestão fiscal do nosso país, sob um risco muito grande. Essa é a minha preocupação, é gestão de risco. Eu sou conservador, o meu perfil é conservador, talvez alguém que tenha um perfil mais agressivo discorde de mim, eu acatarei a opinião contrária, como é meu hábito, né? E posso até, em alguns momentos, como é meu hábito também, flexibilizar alguns itens da minha opinião. Eu jamais entro numa discussão se eu não estou disposto a mudar algum item da minha opinião. Se eu pensar assim, eu não entro na discussão, né? Não tem sentido. Né? Ah, perfeito, porque isso é discussão, né, Sim, saudável, com sim. certeza. E assim, nós estamos aqui no mês de setembro, há poucas semanas aí das eleições, não tem como, é inevitável que o tema eleições acabe sendo né, presente aqui na nossa conversa, até porque, né, para quem empreende, né, para empresários, como eu sou uma empreendedora também, é um momento em que fica todo mundo atento, né, ao que vai acontecer. Isso, né, inevitavelmente vai impactar, influenciar na decisão das empresas para observar as tendências de cada proposta, né, e muita coisa acaba se, né, congelando um pouquinho as tomadas de decisões, o avanço da economia e tudo mais, justamente aguardando o que pode vir por aí, né? Quais são as tendências. E aí a importância também de consultar um especialista como você para tomar as decisões aí mais acertadas, reduzir riscos, né? E aí eu queria um pouquinho do seu olhar nesse sentido. De forma geral, né, observando as diversas propostas que estão sendo apresentadas, você acha que esse tema, né, economia, está sendo bem tratado, né, ele está sendo bem discutido, existe ainda carência de que se fale mais, que se proponha mais, deixe mais clara a tendência de cada candidato aí, né, isso está deixando a desejar. Tem muita incerteza no ar ou vamos prestar atenção porque as propostas estão sim sendo bem colocadas e dá para a gente ter aí alguma observação, digamos, né, para poder avaliar? Bom, Lina, você cita os cenários econômicos, eu fico mais à vontade para conversar um pouquinho sobre isso. Para um economista cenarista, que é como eu me apresento, para um economista cenarista, essa ocasião, né, e até meses anteriores, quer dizer, quando nós entramos em ritmo
de eleições. Eu diria para você que nós entramos em ritmo de eleições em dezembro de 2021. Quer dizer, quando nós entramos em janeiro, as eleições gerais de 2022 já estavam na pauta, né, dos economistas cenaristas e de cientistas políticos, etc. Apenas com muitas incertezas, porque, afinal de contas, naquela época nós não tínhamos os candidatos definidos pelos respectivos partidos. Então, você fica com muitos dados inexistentes, né? Porque você não tem quem acompanhar. Né? Algum acompanhamento nós fazíamos, né? Eu digo nós, quer dizer, os colegas economistas e eu, né? Nós fazíamos sim, mas ainda com muita incerteza. Quer dizer, o partido X tem 3, 4 possibilidades de indicados, né? Para representarem esse partido X nas eleições. Então, os nossos estudos, os nossos acompanhamentos eram feitos nesses 4 candidatos. Isso de todos os partidos. Né? Então, era um estudo bastante... Era enxada mesmo, enxada na pedra, não era na terra, não, enxada na pedra. Né? E, a partir do momento que os partidos, que as legendas, definem os seus candidatos, então, nesse meu exemplo do partido X, se eram 4, passou a ser 1. Então, você passa, esse economista cenarista, esse cientista político, ele passa a concentrar suas atenções nesse candidato ou nessa candidata da determinada legenda. Né? As coisas ficam mais... o estudo fica mais factível. Tá? Muito bem. O que aconteceu? Então, esse é um ponto. Mas isso é assim em todas as eleições. Então, isso não é uma característica dessa eleição, ou dessas eleições. O que caracterizou essas eleições, o que vem caracterizando essas eleições, é a dificuldade dos pobres coitados, dos economistas cenaristas e dos colegas, companheiros de batalha, cientistas políticos, que colaboram muito, mas muito, muito mesmo com os economistas. Nós precisamos muito do trabalho do cientista político. Muito. Assim como do trabalho do matemático, do estatístico, etc. Né? Não existe economista cenarista que trabalhe por si só. É impossível, não tem como. Nós precisamos de muito apoio técnico de especialistas, tá? Até de especialistas em estudos do futuro. Tá? Então, olha só, essas eleições elas têm uma característica, como eu dizia, de dificultar muito o nosso trabalho, porque nós, durante muito tempo, nós não vimos propostas. Muito difícil, durante muito tempo. Nós perdemos um tempo valiosíssimo. E quando eu digo nós, eu vou estender isso para o país inteiro, para todos os brasileiros, para se posicionarem, né, na direção A, B, C ou D, enfim, na direção de suas escolhas. Né? Por quê? Pela falta de clareza na apresentação das propostas. E muito tempo que poderia ter sido usado para a apresentação de propostas foi utilizado de outra maneira, quer dizer, outra maneira que não foi tão útil para o Brasil, não foi tão útil para nós brasileiros. Eu não falo economistas ou cientistas políticos, eu falo para os brasileiros. Não foi tão útil. Tá? Muito bem, hoje nós estamos num cenário melhor, nós estamos vendo mais propostas, mas ainda, na minha modesta e sempre discutível opinião, sempre à disposição, sempre na mesa, eu digo que a apresentação das propostas ainda está muito modestas. Nós temos iniciativas de A ou B, um ou outro candidato, uma outra candidata, que apresenta as suas propostas. Eu tenho visto assim, claro, também eu não fico, e meus colegas também certamente não fazem isso, nós não ficamos passivamente esperando alguém chegar na televisão e falar, a gente procura isso, tem a clareza lá, né, disponibilidade das informações que estão à disposição. Então, nós procuramos os programas, vamos estudar os programas. Como eu disse, não ficamos passivamente esperando a entrevista no canal de televisão. Nós vamos buscar isso. Mas essa discussão, pensando em público, pensando no empreendedor, né, que poderia ter uma série de informações para se posicionar melhor, foi bastante, ou vem sendo bastante preocupada nessas eleições. Questão de apresentação de propostas, eu acho que acho não, é uma afirmação minha. A minha opinião é de que tem sido pobre. Poderia ser melhor. Eu não estou falando qualidade das propostas, eu estou falando o volume de apresentação das propostas. É sobre isso meu comentário.
Não, perfeito. E aí, só para esclarecer, né, para quem assiste a gente, esse programa está sendo gravado aqui em meados de setembro, mas ele vai ao ar na segunda semana de outubro. Vocês estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente agora. O primeiro turno já deve ter acontecido. É até interessante, né, Ricardo, porque a gente está aqui no meio de um limbo, né? Nós estamos tendo essa conversa antes do primeiro turno, mas vocês estão ouvindo antes do segundo turno, e muito provavelmente por tudo que nós estamos vendo aí, né, nós devemos ter segundo turno. Então, eu acho que o conselho ele continua válido. É importante, né, prestar atenção, observar, e como o Ricardo falou, né, não ser passivo em apenas aguardar e assistir se irão apresentar ou não. Os programas de governo, para quem tem programa de governo, eles estão disponíveis. Eu acho que é um tema muito importante, né, principalmente para quem é público desse canal aqui, né, que empreende, que é empresário, procurar conhecer quais são essas propostas também, né, porque às vezes no calor das discussões na internet, esse tema acaba ficando um pouquinho esquecido, e ele é fundamental para que toda a estrutura funcione. Então, busquem conhecer, né, cobrem os seus candidatos, ainda é tempo, como eu disse, né, esse programa está indo ao ar antes do segundo turno, é importante cobrar, olha, eu quero saber, né, e as redes sociais, a internet ajuda muito nesse sentido. Então, já que ela dá voz, né, para tanta coisa, e às vezes para tanto assunto menor, né, tanta bobagem, tanta discussão improdutiva, esse é um tema muito produtivo para ser discutido, para ser cobrado nesse momento também, né? Lina, uma coisa importante também, essa questão política, a questão que você fez é extremamente oportuna, não só para uma questão de calendário, mas para uma questão de posicionamento mesmo, né? De contribuição para quem nos ouve. Uma experiência que eu tenho vivenciado e que eu julgo positiva é a discussão desses assuntos em família. Veja, entre os eleitores, em princípio, né, mas não exclusivamente, né, mas eu digo que pode ter alguém que, por alguma questão, não seja eleitor, mas pode participar claro, da discussão em família. Mas é bastante útil, eu digo tenho vivenciado, de fato, né? Eu recentemente, durante a comemoração de um aniversário na minha família, né, daqui a pouco, quando percebemos, estávamos discutindo da maneira adequada, discutindo, mostrando opiniões, não tentando abrir a cabeça do outro e colocar sua opinião lá dentro, né? E fechar o zíper, olha, é isso que você tem que pensar. Não, isso não é discussão que se apresente em lugar nenhum, né? Mas daqui a pouco, durante uma festa de aniversário, estávamos falando, a candidatura X, a candidatura Y, seu caminho foi esse, qual vai ser a sua atitude? Estávamos em família, então poderíamos declarar voto, enfim, nos sentimos à vontade para isso, né? Para declarar a intenção de voto em A, B ou C e tal. Então, isso é bastante produtivo, porque elucida, tira questões, né? Então, a discussão é importante, o posicionamento político é importante. Eu sou extremamente favorável, eu gosto muito da discussão política, ainda bem que um economista que não gosta de política ele vai ser muito infeliz, né? Porque a economia está muito ligada com política, não tem como, né? não estudar as duas ciências, né? Mas eu gosto muito de discutir, por isso, quando eu vejo uma discussão não produtiva, como disse você, de maneira feliz, eu lamento tanto, puxa vida, cada 5 minutos de discussão que não seja apropriada é uma tristeza. Eu fico muito triste, porque são 5 minutos jogados fora, quando nós poderíamos ter ou aprendido mais ou contribuído para que alguém pudesse aprender alguma coisa com nossas palavras. É de se lamentar bastante qualquer minuto perdido nessa área. Não, perfeito. E você comenta assim com muita sabedoria, né? Essa questão de levar a discussão, e discussão no melhor sentido da palavra, para dentro de casa, para suas rodas,
né, para o trabalho, para os grupos, deixar a posição de torcida para uma posição de argumentação. Né? A minha formação é em relações públicas e está na minha origem a questão da opinião pública, da formação da opinião pública, e opinião pública não é aquela opinião que é simplesmente reproduzida a partir de, né, parece que um grito de torcida e que todo mundo sai reproduzindo. Isso não é público, isso é massa. Né? Então, deixar de ser massa e se tornar público, o que caracteriza o público é justamente isso, divergência de opiniões, muitas informações que possam ser debatidas, possam ser argumentadas para que, juntos, as pessoas cheguem a conclusões muito mais embasadas. Aí você tem a formação da opinião pública, que pode e deve, né, ser difundida, e aí você tem uma onda muito mais saudável de informações que simplesmente repetir. Então, isso é muito importante o comentário que você fez. E já aproveitando o gancho, né, trocando um pouquinho aqui de eleições para a pandemia, que também impactou demais, né, a economia aqui nos 2 últimos anos, e a gente começou a nossa conversa falando que estamos vivendo uma retomada, de fato, né, mas o fato é que a pandemia levou muitas empresas a quebrarem, né, a falirem, independente do tamanho, ou pelo menos a reduzirem muito a sua força de produção. Né? Que lições, olhando, eu sei que está muito recente ainda, né? Mas que lições assim a gente poderia tirar dessa pandemia, né? Como que o empresário poderia se preparar, vamos dizer assim, para uma próxima pandemia? Até porque os especialistas em saúde já têm afirmado, né, que assim, nós vamos viver outras pandemias, muito possivelmente, não se sabe em quanto tempo, né? Então a gente vai ter que se acostumar com o uso de máscaras, a gente vai ter que se acostumar, o trabalho remoto é algo que veio para ficar, né, pelo menos o híbrido, então isso já levou a muita transformação no meio do trabalho, né, no método de trabalho, mas eu acho que deixou também aí algumas lições, né? O que a gente aprendeu, por exemplo, em termos assim, sabe, de concentrar contratos e de decisões mesmo do aspecto econômico, que a gente aprendeu para num próximo momento, olha, se precisar fechar tudo de novo, como tentar se sustentar um pouco melhor dessa vez? Ok. De fato, né, nós estamos ainda com efeitos, né, efeitos econômicos, efeitos políticos. Não vou comentar efeitos médicos, porque prefiro não chegar nessa seara, né, para não cometer falhas aqui de falar sobre o que não posso falar, não conheço. Mas nas questões políticas, nas questões econômicas, os efeitos estão aí, os efeitos residuais estão aí, e infelizmente, na minha opinião também, não é uma coisa que vai encerrar aí também no campo do exemplo no mês que vem. No campo do exemplo, nem no mês que vem, nem daqui a 2 meses. Né? Esse efeito residual, a exemplo da cauda do cometa, deve ser bastante longo, assim, o resíduo. Claro que esse resíduo, a tendência, pensando em gestão bem-sucedida nos vários países, nas várias economias, esse resíduo ele vai sendo reduzido com o passar do tempo. É o que se espera, é o que se deseja, né? Todos os gestores certamente buscam isso. Os gestores que eu digo, os gestores dos países, né? Os gestores das economias. O que as empresas podem ter tirado disso? O que eu tenho observado antes disso e observei mais ainda durante a pandemia? Principalmente no caso das empresas menores, Lina, é a questão do capital de giro. Tá? Muitas empresas fecharam porque o capital de giro era de péssima qualidade, tá? Ou numa quantidade, num volume absolutamente insuficiente. Tá? Tanto é que no momento em que a receita caiu e na inexistência do que muitos falam de um colchão, né? Se referindo à reserva, etc., né? Essa questão do colchão aí é uma figura, os mais jovens certamente não entendem isso, mas as pessoas da minha idade e acima, acima já fica mais difícil, que talvez já esteja até com dificuldade de escutar, né? Mas o que acontece? É uma referência a guardar dinheiro no colchão, né? Que era muito feito aí há décadas e décadas, né?
quando o sistema bancário não tinha a força que tinha hoje, a cultura também de poupança, e literalmente as pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão. Então, essa expressão vem daí, né, de algumas décadas atrás. Então, quando não existe, voltando aqui, então, hoje, quando se usa esse colchão, né, o pessoal fala, porque o colchão está... o capital de giro ele é comparado com justa razão ao oxigênio. Então, o capital de giro na empresa, o oxigênio para o ser humano. Né? Então, quando nós falamos, mas eu me preocupo com longo prazo, vamos pensar no ser humano. Tá? Eu tenho 30 anos, eu não vou me preocupar com hoje, eu vou me preocupar só com a minha aposentadoria, eu vou me preocupar só com daqui a 60 anos. Tá, tudo bem, ele vai se preocupar daqui a 60 anos, mas se ele não sobreviver o próximo mês, o próximo ano, os próximos 5 anos, ele não vai chegar daqui a 60 anos. Isso deve ser uma questão muito óbvia, né? Então, o curto prazo, ele não pode ser negligenciado. É certo que porque a estratégia é importante, claro que é. Imagina que eu pensaria diferente. O pensamento estratégico, ou isto é, o pensamento de longo prazo, ele é fundamental, ele tem que existir. Né? É aí que eu digo que as empresas maiores elas saem em vantagem. Como tem uma cultura econômica presumida maior, de melhor qualidade, mais estrutura, mais profissionais com esse tipo de visão, as empresas de porte maior têm como se prepararem mais estrategicamente, entendeu? Do que as empresas de porte menor. Né? Mas o que acontece, então? O capital de giro, ele não sendo de qualidade e não sendo no volume adequado, né? Causam problemas, né? Fecham empresas. Né? Então, olha, um exemplo prático e recente. Recente, Ricardo, é dos últimos meses? Não, de ontem. Tá? Da data anterior à data essa gravação. Tá? Então, ontem, eu conversando com uma responsável da área de finanças de uma empresa de pequeno porte, né? Essa pessoa falava para mim, Ricardo, mas eu conversando com o capital de giro. Eu acho que eu preciso de tanto, eu guardei tanto, eu tenho administrado tanto e não está dando certo e tal. Então, o que eu vi? Essa pessoa que conversava comigo, ela não sabia que a necessidade de capital de giro ela pode ser medida. Não é questão de acho. Existem cálculos para isso. Então, a empresa pode chegar e falar, eu preciso de tanto de capital de giro. Quanto capital de giro eu tenho? Isso aí não é achismo. Existem cálculos para isso. Tá? Então, veja, quando a empresa não sabe disso, ela está jogando na sorte. Ela acha que precisa de 100 mil reais, acha que precisa de 200 mil reais. Quando chega a um determinado ponto, ela vê que aqueles 200 mil que ela tem ali no capital de giro não foi suficiente para um determinado mês. E não deu. Por que não deu? Porque ela acha que são 200 mil reais. Então, para encurtar a resposta e finalizar, né? A questão do capital de giro para as pequenas empresas foi um aprendizado duro, cruel. Muitas empresas fecharam por causa disso, porque não tinham capital de giro. Isso é muito cruel. Agora, algumas empresas passaram, conseguiram sobreviver com muita dificuldade, buscaram alternativas, mudaram produto, etc. Falar em mudar produto, agora na pandemia, né? Conceito muito importante de margem de contribuição. Margem de contribuição, aí estamos falando financeiramente, não economicamente, né? Questão financeira, margem de contribuição é um dos conceitos mais ligados à sobrevivência da empresa. Então, a partir do momento que a empresa, mas aí que eu digo, a questão de preparo, a questão de cultura financeira daquela empresa, estrutura, né? Qualificação mesmo, técnica do time que está lá. Né? Então, o que acontece? Eu vou colocar esse produto aqui para vender porque tem um preço melhor. Isso pode ser um caminho para o precipício. A pessoa correu e se jogou sem paraquedas. Né? Porque o preço melhor pode ser um produto que não era para ser vendido. Aquele produto, naquele momento, tinha que ser recolhido. Recolhido, que eu digo, é a figura de linguagem, né? Quer dizer, não apresentado, né? E se apresentado um produto que tem, por um item que tem um preço desse tamaninho, mas um preço desse tamaninho que tem uma margem de contribuição desse tamanhão. Margem de contribuição é porcentagem. Tá? Então, 2% são 2%, gente. 2% são 2% de 10, são 2% de 1 milhão, são 2% de 30 bilhões. Tá?
Então, são dois exemplos apenas, capital de giro e especificamente essa questão de margem de contribuição, fica um alerta, particularmente as empresas de estruturas menores, são dois pontos vitais para a sobrevivência da empresa e, infelizmente, ou felizmente por um lado, felizmente pelo resultado, né? Infelizmente pelo resultado, mas felizmente pelo que plantou, foi o que aconteceu com essa questão de pandemia. Capital de giro e mais contribuição nas pequenas empresas. Nas grandes empresas, as grandes empresas estão aí, passaram muitas dificuldades, essas questões de margem de contribuição, capital de giro, são sobejamente conhecidas pelas empresas de estrutura maior. Então, os problemas não foram por aí. Aí sofreram mais por questões cambiais, né? Sofreram mais por questões internacionais, né? Até em função do seu porte, pelas ligações fora do Brasil que tem. Aí a questão já mudou. Perfeito. E foi bom você ter tocado nesse ponto, porque é algo que eu observo também, e que, assim, uma impressão minha, né? Uma sensação, muitas empresas pequenas, né? As pequenas e microempresas, às vezes têm um pensamento assim, mas isso é muito complicado, eu não entendo, né? Porque a gente está falando daí nada mais, nada menos do que de planejamento, né? Um mínimo de projeção, né? De se planejar nesses aspectos, mas eu não entendo disso, e abre mão achando que, sabe, isso é só para empresa grande, né, que pode contratar uma consultoria, mas a gente observa, né, por exemplo, a gente tem o Sebrae, né, que é uma instituição que oferece esse tipo de orientação e de capacitação de forma gratuita e com muita competência, né? Então, fica a dica, né, para quem está aí ainda com receio, se levantando, né, conseguiu sobreviver ou porque quebrou também, enfim, vai empreender novamente, né, não desistam e busque capacitação. Né, procure capacitação, a gente tem o Sebrae, tem as consultorias, para quem consegue contratar as consultorias, porque é fundamental, é um investimento, um negócio que você faz, né, é um investimento, precisa jogar a seu favor, né, e você precisa jogar a favor do seu negócio também, buscando capacitação, isso reduz muito o risco, né? Lina, eu peço licença, mas um segundinho para você, eu faço questão absoluta de endossar as suas palavras com relação ao Sebrae. Toda oportunidade que eu tenho, eu faço questão de apresentar esse meu testemunho, esse meu estímulo. Claro que os empreendedores ou pretendentes a empreendedores procurem um Sebrae. Eu qualifico não que a minha opinião seja importante, mas é uma opinião, né? Eu qualifico o trabalho do Sebrae, a história do Sebrae, de fantástica. Né? É um trabalho excelente. Eu endosso totalmente a sua opinião favorável à qualidade do trabalho do Sebrae. Perfeito. E eu vou até fazer um parêntese aqui, e aí destacar também a coluna que também temos no JVN, que é a coluna da Fernanda Bueno, Sonha Empreender. A Fernanda é consultora do Sebrae, ela traz dicas fantásticas, né, preciosas. Então, assim, para quem, né, está empreendendo, quem é empresário, né, assim, acompanhe a coluna do nosso especialista em economia aqui, do Ricardo, às sextas-feiras, e a da Fernanda às quartas-feiras também quinzenalmente aí. Quer dizer, a gente tem dentro do nosso time de especialistas aí, temas que são fundamentais, né? Mas essas duas, assim, eu acho que assim, porta de saída, né, para você começar a pensar um negócio, e você sempre vai ter dicas ali. Bom, parêntese feito, e já caminhando aqui para o final da nossa conversa, tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Ricardo, que como nós já mencionamos aqui no começo da entrevista, você também é professor universitário, né, de pós-graduação, e olhando pelo viés aí da docência, como professor, como educador, você acha também, porque eu digo também porque é uma opinião pessoal, uma impressão minha, falta ensinar mais economia nas escolas, e aí eu me refiro mesmo desde o ensino básico, né? Porque às vezes a economia é deixada como uma matéria, uma disciplina só para quem opta por ser economista, e eu acho que aí é um erro fundamental, né? Talvez a economia doméstica, a economia começar a inserir os conceitos de economia desde o ensino básico, né? Para que a gente possa ter um país melhor, com mais economia mais conhecimento sobre economia?
Olha, sem dúvida. Eu vou até ampliar um pouquinho a questão, quer dizer, na verdade não é ampliar, é detalhar. Né? Você fala na cultura econômica, e eu vou destacar a cultura financeira, porque a cultura econômica ela embute, né? Ela inclui a cultura financeira. Né? E também uma experiência, eu falo aí com alguma experiência, não é muita, mas não é inexistente. Né? Eu sou educador financeiro certificado pelo Banco Central. Essa educação financeira, veja, não estou falando de professor de finanças, o conceito de educação financeira no Banco Central é um programa, claro, nacional, o Banco Central é do Brasil, né? E esse programa de educação financeira é voltado principalmente para o ensino médio e para determinadas séries do ensino básico. Tá? Então, o que acontece? Nós lidamos com pré-adolescentes e com adolescentes, cuidando exatamente de consumo, poupança, não só conceitos, mas também a operação em si, como fazer. Né? Então, ações, por exemplo, falando de renda variável, ações, poxa, veja, há muito tempo, há muitos anos, né? Muitos anos. Tudo meu, né? É antigo, não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente, né, Nina? Tudo meu é antigo. Eu costumo dizer, às vezes, alunos meus falam assim: nossa, professor, o senhor estudou bastante, o senhor leu muito. Eu falo, não é que eu tenha lido, é que eu estava lá. Então, eu estava lá, eu vivenciei isso, eu sou dessa época. Então, é memória, não é estudo, não. Então, o que acontece? Há muitos anos atrás, eu assisti um desenho animado e que tinha havia lá um personagem bastante conhecido, que é aquele coelhinho Pernalonga, e o Pernalonga ele tem um coelhinho, que até hoje eu não sei se é filha dele, é irmão dele, mas não vem aqui o caso, mas tem o Perninha lá, que é um personagem, né, do desenho animado. E num determinado desenho, e o Pernalonga era, não sei se ainda é, mas naquela época era feito pela Warner Brothers, né, que tem a Warner Bros, né, Warner Brothers. Nesse desenho, esse coelhinho, esse personagem, ele ganha lá um dinheirinho lá, foi vender alguma coisa que eu não me lembro o quê. Esse desenho, eu estou falando para você que eu assistia coisa de 50 anos, 60, 50 anos atrás. Vamos botar uns 50 anos aí, sem medo de errar. Né? 50 anos atrás. Aí o coelhinho ganhou o dinheiro lá, de alguma maneira que eu não lembro, e ele chega para a família, os humanos não apareciam, era uma época que só apareciam os bichinhos, a figura humana não aparecia, só aparecia o joelho para baixo, assim. Né? Aí esse coelhinho, ele chega lá na família e fala assim, olha aqui, papai, mamãe, eu ganhei esse dinheiro, eu queria que vocês comprassem ações da Warner. Esse desenho animado era voltado para criança, não era para adulto. Né? Eu era adolescente, 50 anos atrás eu tinha 15 anos, eu era adolescente, né? Mas tinha criança ali de, sei lá, 5, 6 anos assistindo aquele desenho. Então, veja, esse desenho é uma produção originalmente estadunidense. Então, veja que em outros países, há 50 anos, as crianças eram levadas a discutir sobre ações em casa. Né? Bom, vamos chegar nisso aqui. Vamos sim, eu tenho expectativa, certeza, não posso ter que é futuro, não tenho certeza de futuro, mas eu tenho uma expectativa muito grande. Ações já existem, o governo federal tem tomado algumas ações nesse sentido, né? Modelos que foram conhecidos na França, modelos que foram literalmente, tá? Eu estudei bastante o modelo francês de educação financeira em escolas, então é um exemplo vencedor no mundo. O governo federal usa subsídios desse modelo e de outros países vencedores também. Então, mas falta ainda, mas a boa notícia é de que isso está em processo. Nós já temos iniciativas em colégios, como eu disse, parte do governo federal, incluindo no currículo, e a minha expectativa é de que isso se intensifique. Mas eu repito e concluo que a boa notícia é de que nós saímos do zero já há algum tempo. Esse motivo está acontecendo. Eu recomendo também, se você me permite, eu falei agora no Banco Central, olha, o Banco Central, a B3, que é a nossa Bolsa de Valores, nos respectivos sites,
E tem outras associações, né, que igualmente idôneas, com papel importante, muito importante na economia brasileira, tem em suas áreas, em seus sites, áreas educacionais, né? Então, eu sugiro aos pais e responsáveis que verifiquem nesses sites, né, a oportunidade para que seus filhos, né, mais novinhos ou adolescentes conheçam também essas áreas educacionais dessas empresas voltadas para criança e adolescente. Existem, viu? Não são poucas, não. Que bom, que bom. Muito boas notícias. Ricardo, eu quero só agradecer muito a sua presença aqui hoje, inaugurando o nosso podcast. Foi muito especial. Eu tenho certeza que a sua entrevista ajudou muita gente, assim como a mim também, a entender melhor, né, o que está acontecendo na nossa economia, no nosso país, no mundo também, aí, a pensar um pouco melhor a respeito disso, e como é importante olhar para esse assunto com mais atenção para garantir o sucesso aí dos negócios, né? Pessoal, não deixe de acompanhar a coluna Economia e Negócios, do Ricardo Cintra, no JVN, às sextas-feiras. A cada 15 dias tem artigo novo dele lá. E por lá também vocês podem interagir com ele, sugerir temas, comentar, conversar. Pode contratar ele também. Né? Ricardo, você gostaria de deixar mais algum recado, uma mensagem, algum conselho para o pessoal que está acompanhando a gente? Eu vou deixar assim um recado, uma saudação final, no sentido de que todos nós olhemos para o futuro. Nós não podemos deixar eu olhar para o futuro. Eu, há muito tempo atrás, aprendi com o professor Eliezer, que é uma autoridade brasileira no que se refere ao ensino de planejamento estratégico, professor dos mais reconhecidos da Unicamp, né, e reconhecido no Brasil, autor de livros sempre voltados para o planejamento estratégico. Eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente várias vezes e certamente aprender muito com ele e nos livros dele. E ele sempre disse o seguinte, né, que a estratégia, quer dizer, dedicar-se à estratégia não é tentar adivinhar o futuro, em hipótese alguma, mas é preparar a empresa para o futuro. É um pensamento maravilhoso e totalmente real e, sob o meu ponto de vista, é difícil de ser contado como frágil. Né? Então, preparar a empresa para o futuro é ter alternativas. Se acontecer o caminho A, o que eu posso fazer? Se acontecer o caminho B, o que eu posso fazer? Se acontecer o caminho C, o que eu posso fazer? Esse caminho B, caminho C e caminho D, tecnicamente, tem nomes. Chamam-se cenários. Então, é o cenário A, o cenário B, o cenário C. E para que servem os cenários? Para nós nos prepararmos para o futuro. Então, olhar para frente, seja na vida pessoal, seja na vida comercial, na vida empresarial, é importante. Esse é o recado que eu deixo para todos, e procurar informação. Nós temos muita informação, nós estamos na era da informação. A informação nos ataca, e quando eu digo nos ataca, eu falo, por favor, me ataquem mais, né? Com as informações, particularmente, vamos escolher as fontes, né? Isso é fundamental, né? Por favor, vamos escolher as nossas fontes de informações, porque fonte tem bastante, mas nós precisamos ser seletivos também. Perfeito. Ricardo, sem palavras, muito obrigada pela tua participação. E nós encerramos aqui, então, mais esse episódio do podcast, na verdade, o primeiro episódio do podcast JVN, agradecendo a todos e a todas que estiveram conosco, que nos acompanharam aqui. Lembrando que sugestões de temas podem ser enviadas para a gente aqui por e-mail. O e-mail é o podcast@jornalvisãodenegócios.com.br. Vai ficar aqui embaixo também o lembrete para vocês. E também, né, a gente não pode deixar de comentar que esse podcast é uma realização da AP43 Produtora, com o apoio super especial da agência Moqueca de Comunicação. Para quem quiser conhecer o trabalho fantástico que essas duas empresas realizam e que fazem tudo isso acontecer, só conferir no site deles, os links estão aqui embaixo também. Eu fico por aqui, me despeço com muita alegria de ter feito esse primeiro episódio, vem muito mais coisas por aí, continue acompanhando a gente, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo se você gostou, e até os próximos episódios, toda sexta-feira, no YouTube e no Spotify. Até lá! Tchau, tchau.